transmissão. Iniciar. Quer passar um negócio aqui? Não. Mas vai deixar onde? Calma aí. Iniciar transmissão ao vivo. Vou segurar ele aqui. Não vai colar. Atrasei hoje pra minha live. Só pra variar um pouquinho. Tô com o celular aqui na mão ainda, porque adivinha? O celular não para de cair. Que coisa! Vou esperar o pessoal entrar aqui também. Porque eu estou com um probleminha técnico aqui agora. Que o meu celular resolveu que ele não quer mais ficar ali. Ele quer... mas ele pode ficar ali, ó, trabalhando. Só eu consigo olhar pros dois, assim, ó. Quer tentar aqui? Vou tentar aqui. Oi, Bianca! Vamos tentar arrumar hoje aqui, porque, cara, tava tudo pronto pro Ignite. De repente... Puff, no chão. Aí, Kelly. Parou. Muito bem. Acho que agora vai, gente. Acho que agora vai. Nossa, deixa eu parar de... Depois a Kelly vai mostrar uma foto da Gambi que tá aqui pro celular não sair voando e cair no chão. Gente, sério, eu comprei tripé pra isso e ele não tá sendo legal pra mim. Ele tá me sacaneando. Mas vamos lá. Hoje vai ser uma live bem especial que eu vou contar um pouquinho não, bastante, na verdade, dos meus maiores segredos do newborn, da fotografia newborn, desde quando eu iniciei mesmo na fotografia newborn. Então, quando eu comecei a fotografar, comecei fotografando numa cidade pequena aqui próximo. Ai, Kelly, abre a live aí, que a Bianca falou que tá cortando. Será que tá cortando pra todo mundo? Mas vamos lá, vou ir falando aqui, que vai ficar gravado depois, Bianca. Então, quando eu iniciei trabalhando com o newborn, eu iniciei para empresas. Eu não trabalhava para mim em especial. Até porque eu era uma criança, não entendia nada, né? Nem de empreendedorismo, nem de fotografia, nem de nada. E aí, trabalhando nessa empresa, eu fiz um migué. Era a minha. Não, sem problemas, tá tudo certo. E aí, quando eu cheguei nessa primeira empresa, que foi o meu primeiro emprego aqui em Cascavel, eu cheguei falando que eu sabia fotografar, que eu era fotógrafa e que eu era já muito foda na área, né? Isso há mais de 10 anos atrás. Então, 10 anos atrás não existiam tantos fotógrafos, ao contrário. Quando você entrava nessa área, era uma coisa assim que vinha de família para família, né? Não tinha cursos, não tinha nada para você aprender a arte de fotografar. Ou você era filho de fotógrafo, ou você vinha aí de uma era de famílias que tinha fotografia no segmento, né? E o meu primeiro emprego, meu primeiro contato com fotografia ainda foi lá na minha cidade natal, que é Boa Vista da Aparecida. E aí, eu como sabia ligar uma câmera e apertar um botão, quando eu vim pra Cascavel no meu primeiro emprego, eu falei que eu já sabia fotografar. Porque pra mim isso era essencial, apertar o botão e ligar a câmera. Pôr no automático e segue o baile, né? E aí, eu cheguei falando que eu sabia fotografar e tudo mais, que eu era fotógrafa, mas quando me deram a primeira câmera, eu descobri que eu não sabia ligar a câmera. E olha que louco, lá em Boa Vista eu trabalhava com uma Nikon. Quando eu vim pra Cascavel, eu tive que pegar Canon. Cara, eu só mudo o local, onde tá o botãozinho de ligar. Mas, como era uma coisa super automática e eu precisava saber ligar e tudo mais, putz, gril. Me ferrei nessa hora. Mas, na verdade, eu só sabia ligar no automático, não sabia fotografar em nada. E aí foi onde eu comecei a aprender nessa empresa a fotografar. Aprendi sobre o ISO, aprendi sobre velocidade, como usar o flash, a ligar a câmera. E aí eu fui aprendendo também a parte de edição de imagem. Coisas básicas. Coisas que eu era já metida em casa, já fazia algumas coisas, uns programas piratão lá. Eu comecei a fazer isso, então, em casa. Aprendendo e procurando coisas onde eu pudesse aprender sobre Photoshop, Lightroom, que eram os programas da época que super ajudavam, né?
E, cara, eu aprendi todas essas coisas somente olhando e errando, sabe? Porque, como eu falei, não tinham cursos que ensinavam a fotografar. Ou você era metida, como eu fui, e falei, não, eu sou fotógrafa, sei fotografar, vamos lá. Porque eu sei de tudo. E aí, comecei realmente do zero, ou melhor, tinha uma noção, uma leve noção, né? Mas comecei do zero com uma outra marca de câmera e tudo mais, né? E um dos segredos maiores, que quando eu trabalhava nessa empresa, a gente fazia de tudo lá. A gente fazia sessão infantil, sessão de família, formatura, casamento. Ele englobava tudo mesmo. E fazia, inclusive, sessões no estúdio de criança. E, infelizmente, naquela época, eu não gostava de jeito nenhum de fotografar criança. Eu tinha pavor só de pensar que eu tinha uma sessão de criança marcada. E aí, assim, eu me dava calafrio, me dava dor de barriga, me dava gastura, me dava tudo. Por quê? Porque eu era uma criança na época. Eu não entendia nada. Eu tinha 16 anos. Tá bom, hoje 16 anos nem é tão criança mais, mas eu era do sítio, do interior, tá? Aquelas coisas, tá? Nada contra, né? Porque eu vim de lá. Mas eu não entendia sobre a criança, porque eu nunca precisei estudar sobre criança. Eu não tinha filhos na época, eu não tenho ainda, na verdade. Não tinha o porquê saber sobre uma criança, sobre as crianças. Então, eu não gostava de fotografar porque eu não conhecia. É a mesma coisa. Quando você vai trabalhar numa outra empresa, por exemplo, vai vender um sapato, roupa, que seja, você precisa ter conhecimento daquilo. Você precisa ter conhecimento do material daquela roupa ou daquele calçado. Você precisa ter conhecimento dos seus clientes. Você precisa saber o que os seus clientes estão indo te procurar. Porque aquele calçado ele é muito confortável. Então, você invista em propagandas que aquilo é confortável, né? Então, você estude o tecido que é aquele calçado. Mas voltando ao newborn em si, ou melhor, ao infantil, que foi meu primeiro trabalho, que foi com criancinhas um pouquinho maior, para outras empresas, eu tinha arrepio só de pensar que eu teria que fazer uma sessão infantil naquele dia. E isso foi por longos 2 anos, praticamente. Mas durante esses 2 anos, eu resolvi me especializar em enfermagem. Eu fiz técnico de enfermagem, trabalhei em UTI adulta e em meados de 2013, eu caí numa UTI neonatal. E quando eu fui para essa UTI neonatal, eu já não estava mais fotografando para nenhuma empresa. Eu estava fazendo alguns freelances, que era formatura, e ia fotografar como assistente. E aí eu descobri um fotógrafo que na época estava precisando de uma assistente aqui em Cascavel para ajudar ele nas edições, nos casamentos e tudo mais. E eu fui ajudar esse fotógrafo e foi a mesma coisa. Não, eu sei fotografar. Cara, eu não sabia o que era balanço de branco, pra vocês terem ideia na época. Mas eu sabia fotografar, isso já era. E eu tinha uma câmera, tinha comprado a minha primeira câmera. E aí, nessa coisa de hospital, trabalhar com esse outro fotógrafo, ele chegou pra mim um dia e me perguntou assim: o que você quer ser de fotógrafa? Qual é a sua área que você imagina pra você daqui a um tempo? Aí eu falei assim, eu acho que eu vou fotografar casamento, vou fotografar 15 anos, vou fotografar gente grande. E aí ele falou assim, não, então não vai dar pra você ficar aqui. E eu queria muito trabalhar com alguém na área de fotografia. Por quê? Como não existiam cursos e não existiam, como você aprender a fotografar, eu precisava estar próximo de alguém que sabia fotografar. Então eu queria muito estar trabalhando com ele nesse momento. E aí eu falei, não, então vamos parar por aí, eu não quero fotografar nada disso. Aí ele falou, então por que você não fotografa infantil, criança? Na cidade não tem ninguém pra isso. Foi um choque pra mim, foi um balde de água fria. Eu falei, você é louco, meu? Eu não gosto de fotografar criança, eu não gosto de crianças, as crianças só choram comigo, por que eu vou trabalhar com crianças? E aí, foi quando eu resolvi fazer minha primeira experiência com o primeiro bebê fotografado pra mim, né? E, cara, foi realmente, assim, amor à primeira vista, amor à primeira sessão.
porque eu comecei a gostar da fotografia infantil, comecei a gostar porque eu comecei a estudar o porquê que o bebê tava chorando, se era hora do bebê dormir, se não era, o porquê que ele tava desconfortável, e comecei com os bebezinhos maiores na época, né? E aí foi onde eu fui encaminhando pra fotografia newborn, porque tava um segmento vindo de fora do país, vindo pro Brasil, e aqui em Cascavel não tinha ninguém na época pra fotografar. E aí eu iniciei fotografando o newborn. O meu primeiro newborn foi uma catástrofe. E o meu cliente, na época, ele achava que eu sabia fotografar newborn. O meu primeiro newborn, ele não foi um newborn grátis, ele foi um newborn pago, e muito bem pago. Hoje eu sei que alguns fotógrafos ainda cobram em torno de 300, 350 reais. Isso há 7 anos atrás, eu cobrei no meu primeiro newborn. Ok, eu preciso da bateria. E aí... E aí, gente, então assim, olhando por preços, por valores que eu cobrei na época, eu sei que esses valores hoje, eles ainda são cobrados. Mas na época, até fiz algumas lives comentando sobre preços e tudo mais, eu não fazia ideia que isso era um valor caro, um valor barato, era um preço bom e tudo mais. Eu comecei porque aquele fotógrafo... Deixa eu colocar meu celular carregar aqui e não derrubar ele. Será que foi? Acho que foi. Na época, esse fotógrafo falou pra mim, olha, eu acho que o valor ideal é tanto pra você cobrar. E aí eu fui lá e cobrei esse valor que eu achava ideal. Então assim, no meu primeiro newborn, eu já não comecei a não cobrar. Claro que eu fiz muitos newborns sem cobrar até hoje, mas o meu primeiro ele foi cobrado. E olha que louco isso, né? E, Nani, mas por que depois você fez newborn de graça? Porque eu também precisava de experiência, né? Como todo mundo precisa de experiência. Naquela época, a minha mentalidade era essa, que pra mim aprender, eu precisava aprender pagando, né? E era o certo, e é o certo, melhor dizendo, né? Mas eu não cobrava dos clientes, fotografava os bebês, quando eu resolvia fazer algumas produções novas, chegavam acessórios novos, no lugar de eu falar, olha que lindo, chegou, coisas maravilhosas, eu pegava e ia fotografar os newborn de graça, pra mostrar os meus acessórios. E olha que louco isso. Eu não sei se alguém já passou por uma experiência do tipo, de fazer uma coisa nova, e no lugar de mostrar aquilo sem pôr em fotos, a gente pega e dá aquela sessão pra mostrar aquela coisa nova. E eu fiz isso várias vezes antigamente. Mas assim, ó, antigamente, eu digo uns 5 anos atrás, que foi quando eu fui no meu primeiro congresso. E, cara, foi muito louco. Na época não tinha dinheiro, não ganhava muita coisa, né? E aí, mesmo cobrando aí 350 reais, eu tinha muito pouco newborn, porque eu não era conhecida, né? Ou melhor, eu não me fazia ser conhecida, né? E aí, eu fui no meu primeiro congresso. Meu congresso era um congresso em Santa Catarina, com muita gente. Acho que tinha umas 200 pessoas, mas pra mim era bastante pessoas, né? Foi o meu primeiro congresso de fotografia newborn. E eu acho que foi um dos primeiros, assim, no Brasil também. Inclusive não tinha gente de fora nesse. Tinha gente aqui do Brasil mesmo. Só que eu fui nesse primeiro congresso de mente extremamente fechada. Cara, abram a mente de vocês pra qualquer coisa que vocês forem aprender hoje. Tá, eu não tinha idade muito grande, né? Como eu tenho hoje. Mas, cara, eu fui de mente fechada naquele congresso e eu falava assim, o que estão falando? Eu já sei tudo. Por que eu tô aqui? Eu não vou ficar aqui. Mas, cara, eu tinha dinheiro pra comprar um wrap na época, uma headband que eu comprei, uma roupinha que custou 100 reais a roupinha. Hoje custa ainda isso, dependendo da roupinha de newborn, mas há 5 anos atrás já era exageradamente caro, né? E aí, eu comprei, então, essas roupinhas e esses detalhezinhos, e eu trouxe, e no lugar de eu mostrar que eu tinha essa coisa nova e tal, eu dei algumas sessões de graça, né? Mas, quando eu fui nos outros congressos, nos próximos
congressos que eu fiz em São Paulo, eu fiz em Brasília, eu fiz no Rio Grande do Sul, fiz vários e vários congressos e eu sempre gostei desses tipos de congresso com um monte de gente. Sempre gostei de estar no meio da galera, de saber dos outros e tudo mais. E quando eu fiz o meu primeiro congresso, que eu aprendi, né? Eu aprendi algumas coisas, mas eu era tão mente fechada que eu falava assim que eu já sabia de tudo. E aí eu comecei a ensinar. O pessoal vinha me perguntar, ai, como que você fez essa foto? O que você usou por baixo do bebê? E naquela época, eu lembro quando eu comecei, eu fui fazer as mesmas perguntas para uma fotógrafa bem renomada, fora da cidade e tudo mais, que era uma das pioneiras, assim, do Paraná e tal, que eu conhecia. E eu falei assim, viu, como que você coloca o bebê assim? Como que ele fica com a mãozinha parada debaixo do queixo? Até hoje eu tô esperando a resposta dela, já tem 7 anos isso. E aí, quando eu comecei a aprender, olhando aquelas fotos do Google, aquelas fotos que eram com aquela touca, que tá meio que na moda de novo quase, né? Que era aquelas toucas que eram um rabinho, assim, que tinha um pompozinho que ficava na bunda, sabe? Eu olhava aquela foto e esse fotógrafo de casamento que me auxiliou no começo da minha fotografia infantil, falava assim, vamos estudar essa foto. Da onde tá vindo essa luz da foto? Eu olhava, luz? Que luz? Como que tá o bracinho do bebê? Ah, tá debaixo do queixo. Tá, mas o cotovelo tá onde? Aí eu comecei a parar e estudar as fotos que estavam no Google, que era o que a gente podia estudar na época, porque não tinha vídeos, não tinha nada explicando como fazia uma pose, como que enrolava no wrap. Ou melhor, quando você procurava fotos no Google, você só via fotos do bebê peladinho de bumbum pra cima, ou da mãozinha no queixo, ou dentro dos próprios, das bacias, dos baldes e tudo mais, e eu não fazia ideia do que eu colocava dentro, da quantidade que eu colocava dentro, do que eu fazia. E conforme eu fui tendo essa minha experiência, eu fui experimentando, foi dando certo, eu queria passar isso pros outros. Quando o pessoal vinha me perguntar, fazer alguma pergunta do tipo, ai, Nani, como que você põe o bebê nessa pose? Cara, eu gravava, quem me conhece sabe que eu gravo áudios gigante, que tem que tirar um dia pra ficar ouvindo às vezes. Não, mentira, um dia não, né? Ai, deixa eu tomar uma. Não é fácil essa vida de tagarela. E aí, eu tinha muita vontade de passar pra frente tudo que eu aprendi na dificuldade na época, porque realmente não tinha nada e nem ninguém que ensinasse essa parte do newborn. E eu sempre gostei muito, 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 muito. Inclusive, eu pegava o pessoal que estava iniciando pra me ajudar nas fotografias newborn, e eles aprendiam. Hoje tem muitos fotógrafos que eu conheço, que eu sou fã inclusive, que aprenderam comigo desse jeito, vindo me auxiliar no newborn, e eles aprendiam na prática, vendo ali ao vivo. E eu sinto muito... Ai, chega a me arrupiar. Eu sinto muito orgulho desses fotógrafos hoje, porque tem muitos assim que estão num sucesso assim enorme. Mas muitos deles, eles não estão enxergando esse sucesso. Eles estão assim, ó, que nem o cavalinho. Que eles só estão olhando pra frente e não estão vendo oportunidades pro lado. E aí, mas voltando lá no comecinho, as minhas maiores dificuldades no newborn, quando eu comecei, eu acho que foi de todo mundo, né? Foi posicionar o bebê. Foi fazer o bebê dormir, foi acalmar o bebê, foi ter controle da situação do newborn. Porque não é simplesmente você saber fotografar, porque fotografar eu já tava sabendo de letra, pelo fato de eu estar acompanhando outros fotógrafos, né? De eu estar junto com eles em casamentos, em eventos. Então eu sabia o que eu precisava para ter uma boa foto, um bom foco, um bom enquadramento. Mas eu não sabia como acalmar o bebê. No meu primeiro newborn, eu levei a minha irmã junto. Pode ser que alguém já ouviu falar dessa minha história. Por que eu levei a minha irmã? Porque ela era mãe. E aí eu falei assim, se ela é mãe, ela sabe como fazer o bebê dormir. E, gente, é totalmente diferente você ser mãe e você ser fotógrafo de newborn.
É totalmente diferente, não tem explicação. Então, a gente domina a parte de acalentar o bebê, de fazer o bebê dormir da forma que a mãe faz diferente. Porque a gente não tem um peito para oferecer, a gente não tem o cheiro da mãe, né? E muitas vezes isso nos auxilia, principalmente no reflexo de sucção do bebê, né? Isso nos auxilia pra posicionar o bebê, porque aí ele não fica procurando. Aí, ó, Bianca tá aí de prova, né? Faz mais fácil o bebê dos outros dormir do que o bebê dela. Porque é incrível como, pra mim, é muito mais fácil fazer os bebês dormir. Eu não tenho ainda bebê, Bianca, pra te falar a mesma coisa, mas tá aí, ó. Uma parte onde é comprovado que fotógrafos de newborn, eu falo que eu não trabalho da meia-noite às 6. Eu falo pros pais, olha, se precisar, dá um grito que da meia-noite às 6 eu não trabalho ainda. Então eu posso lá socorrer vocês de madrugada. Mas eles precisam de um aconchego. Eu não gosto de deixar o bebê chorando. Eu gosto de ele dar a primeira resmungadinha dele, eu já pego no colo, acalmo, faço dormir. Ou se eu vejo que eu consigo pegar o prop com ele pra fazer ele acalmar na pose, eu faço. Mas deixar chorando, desesperado, já não é muito minha praia, sabe? Voltando ainda lá no meu começo, como vocês sabem, eu fiz técnico de enfermagem na época e eu caí numa UTI neonatal. E caramba, gente, é uma realidade muito diferente de fotografar, né, e de ver o bebezinho nos primeiros dias dentro de uma UTI. Só que a UTI, ela foi pra mim uma escola, um aprendizado, uma coisa de louco, de como eu aprendi sobre o bebê, sobre o recém-nascido. E como eu não gostava de fotografar crianças quando eu tinha 16 anos, depois eu vi o amor naquela coisa, naquela fotografia, naqueles bebês, naquele momento. E aí foi quando eu consegui ver realmente que eu não precisava saber fazer aquela pose perfeita, saber quantos posicionadores eu precisava colocar atrás do bebê para ficar a pose perfeita. Até hoje, na hora de posicionar, é diferente um bebê do outro. Porque dependendo se o bebê tiver 5 quilos, é um tanto de posicionador, é o tamanho do próprio que vai mudar. E se o bebê tiver 2 quilos, muda tudo também, não é mesmo? E ainda tem mais, tem os bebezinhos que eles são mais enrijecidos. Tem bebezinho que não gosta de estender a coluna. Por quê? Porque dentro da barriga eles gostam de ficar mais encolhidinho, né? Então, tudo isso eu aprendi com a minha prática de newborn. E como eu falei anteriormente, isso me despertou para ver o quanto a fotografia newborn, a fotografia em si, ela é especial, ela é importante para aquela família. Porque aquela foto, ela nunca mais vai voltar. Aquele bebê daquele tamanho nunca mais vai voltar, né? E por mais que ela não seja perfeita, mas que ela seja segura, pelo menos, ela é importante, ela é bonita. Aquela memória, aquela lembrança das fotos bonitas, eu acho que é o mais importante. E eu vou confessar pra vocês que eu não gostava das minhas fotos. Eu não gostava das minhas fotos, eu não gostava do meu posicionamento, eu não gostava da minha luz, eu não gostava de nada do que eu fazia em foto newborn, em foto infantil. Na hora que eu tava fotografando, era aquela empolgação. Cara, eu fazia às vezes 3.000 fotos. 3.000 fotos num newborn. Vocês sabem o que é 3.000 fotos? Não, vocês sabem o que é selecionar e editar tudo isso? Claro que na seleção dava bem menos, né? Mas dava muita foto. Eu me matava no newborn. Me matava no newborn, dando tudo isso. Cara, eu acho que já deu uns 10, 15 newborn com toda essa quantidade de fotos nesses anos de fotografia. E se for ver, é uma loucura 3.000 fotos pra você editar e fotografar, sendo que é um bebezinho só, uma tarde só. Então vocês imaginam o quanto eu fotografava durante uma sessão newborn. E aí, eu fotografava porque eu não gostava, eu fotografava tanto, fazia tantos e tantos cliques, porque eu não gostava dessa minha foto, eu não gostava do jeito que ela ficava, eu não gostava da iluminação, daí eu virava o balde, virava do outro. E aí, demorou um tempo até eu gostar das minhas fotos.
Eu fiz vários cursos presenciais, eu fiz vários cursos online, eu fiz vários congressos, eu testei muitos. Hoje eu tenho na minha bagagem mais de 700 bebês fotografados. E é muito bebê. E tem mãe que chega no newborn e fala assim: meu Deus, quanta prática você tem! E você não tem filhos ainda! Aí eu falo: mas eu tenho 700 bebês. Eu tenho 700 filhos que não são meus, mas eu fotografei eles. Eu tive o prazer de pegar, de embalar, de fazer dormir, de pôr na pose e tudo mais. E hoje eu amo as minhas fotos. Eu falo que eu tenho vontade de comer as minhas fotos. Eu tenho vontade de entrar dentro do computador. Eu tenho vontade de entrar dentro do celular quando eu mando as prévias para os meus clientes e abraçar eles. Que agora a gente nem abraçar não pode. Sacanagem, né? E quando eu comecei com acessórios e props e tudo mais, não existia os vendedores de props e tudo mais. Se existia, eu ainda não os conhecia. E aí, quando eu iniciei, eu comecei comprando em floricultura, os baldinhos. Comecei comprando em 99, cestinhos. Inclusive, eu tenho um cestinho até hoje, que tem 7 anos. E eu fui em São Paulo, na 25 de março, comprar ele. Quer dizer, não fui comprar ele. Eu passei por uma loja onde tinha um monte de coisa de Vime e tal. E aí eu olhei e falei assim, caraca, não, mas eu não comprei só ele, eu comprei mais outras coisas lá. Mas hoje eu só tenho ele, porque o resto deteriorou, joguei fora e tal. Mas, gente, eu amo esse cesto. Pensa, ele tem 7 anos. E ele já andou comigo de carro pra lá e pra cá, porque antes eu não tinha estúdio. Agora ele fica guardadinho no meu arsenal ali, e eu ainda uso ele. E eu acho ele muito lindo. Ele é um tamanho maior, porque na época eu não fazia ideia do tamanho que eu tinha que comprar o acessório. E é engraçado que quando eu comecei e os fotógrafos vinham ver, eu mostrava, olha, esse prop fica grande pro bebê. E esse prop fica muito pequeno pro bebê. A gente precisa achar um intermediário dele. E aí eu saía nos 99, nas lojas e tal, nas floriculturas, pra achar um balde que fosse intermediário. Eu comprei muito prop, muito carrinho, baldinho e coisa nada nessas outras lojas que eram de floriculturas. Muitos mesmo. Inclusive, eu acabei doando, vendendo, jogando fora alguns que eram muito ruins. Porque eu tinha comprado muitos na época, porque eu tinha que testar, eu tinha que fazer uma coisa diferente, eu queria variedade, eu queria muita coisa. E na época, as coisinhas de lã, porque assim, ó, tudo é uma tendência, né? E eu costumo, mais um segredo, eu costumo estudar pessoas de fora do Brasil. Por exemplo, pessoas do Canadá, Estados Unidos, Japão, da onde for, pra ver qual que é a tendência que tá lá, porque essa tendência vai vir pra cá. E eu quero ser uma das primeiras, sempre. E isso é muito engraçado, porque esse também é mais um dos meus segredos, que antigamente eu procurava... Antigamente não, eu continuo ainda a procurar sempre as coisas em primeiro lugar. Saiu um prop diferente. Saiu... eu vou pôr a ideia da poltroninha. A poltroninha que é a Pose in Pod, tem vários nomes, né? Na minha cidade, ela já tinha saído pra vários lugares e eu tava namorando essa poltroninha, mas ela tava muito cara. Tava aí 300 pila. Eu nem sei quantos anos já tem a poltroninha, 2 ou 3 anos. Eu não faço ideia mais de quanto tempo tem, se não mais. Quando saiu a poltroninha, existia sim umas ideias no YouTube e tal, de como você fazer sua própria poltroninha em casa. Mas eu via muitos relatos da galera fazendo e não dando certo e tudo mais. E eu sou aquela, eu preciso ter um piloto pra ver o que é, como é que é, pra eu tentar fazer alguma coisa. E aí, como aqui da minha cidade não tinha ninguém comprado, nada, não tinha nada parecido e tudo mais, eu falei, quer saber? Eu vou investir. Porque isso daqui é uma coisa que não é um próprio por acaso, ele veio pra ficar. E realmente, desde o momento que a poltroninha ela foi inventada, ela saiu no mercado, ela nunca mais, ela entrou no mercado, na verdade, né? Ela nunca mais saiu. Eu falo que ela é um próprio chefe, assim, um carro-chefe no newborn. Porque você consegue posicionar o bebê de tantas formas, tão mais fácil
mexer com ela e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá, eu pesquisei empresas que tinham a poltroninha. E eu fui lá e eu comprei a minha primeira poltroninha. Quando eu fiz a minha primeira foto e tal com ela, que eu mostrei que eu tinha essa poltroninha e tudo mais, veio uma fornecedora aqui da cidade e me pediu se eu não emprestaria. Poxa, claro, eu adorava ajudar, eu adoro, na verdade, né? Eu adoro ajudar todo mundo, sempre empresto, alugo, tiro o modelo, o pessoal vem e pega modelo. E eu emprestei e ela vendeu muito da poltroninha, de um valor extremamente mais baixo, porque se fosse ver o material dela, ele não era um material assim caríssimo na época, né? Só que dava trabalho de fazer, dá trabalho ainda, né? Mas como existiam poucas empresas que forneciam essa poltroninha, provavelmente quando ela começou com preço mais baixo, ela vendeu assim, ó, de balde, né? E aí foi onde o pessoal vinha me perguntar, Nani, e essa sua poltroninha? Onde você pegou essa poltroninha? Eu falava, vem ver como que ela é. Mas a fulana aqui da minha cidade de Cascavel já tá fazendo. Cara, às vezes eles nem vinham aqui, eles iam direto lá comprar. E aí, ajuda tanto a poltroninha. Ajudou tanto ela. E é por isso que hoje, quando eu vejo algumas poltroninhas que eu sei que é dela, eu falo, olha que legal, cara. Fui eu que trouxe pra ela, pra cá. E todo mundo hoje pode usar essa poltroninha aqui. Eu tô dando esse exemplo aqui da minha cidade, tá? Então, eu costumo ver o pessoal de fora do Brasil, que é as tendências que vem vindo normalmente pra cá. Ou a gente vai inventando algumas, né? Que demoram às vezes pra vir. Mas a lã era uma tendência antigamente. E hoje ainda ela é, né? Mas nesse meio tempo de antigamente e hoje, ela deu uma parada. Ela deu uma parada e ela ficou cafona. Lembram das toucas que eu falei? Que elas eram compridas e com um pompom atrás, bem grande? Hoje elas são compridas, mas elas têm um nozinho de lã, né? Ou de tecido ainda também. Mas hoje a lã ainda tá um pouquinho mais em alta. E aí, quando saiu a tendência, quando na época tinha as lãs, eu fiz muita touquinha. Fiz muito layer de lã, porque eu era metida. Eu sabia fazer essas coisas, eu fui lá, eu olhei na internet o tamanho, quanto que eu fazia, quantos pontos que ia, como que era. E eu vim já aprendendo isso com a minha mãe, fazer o tricô e o crochê. Então, eu consegui, o crochê nem tanto, mas o tricô, porque era mais rápido. Eu não gosto de coisa demorada. Então, naquela época, eu fiz tudo isso. Só que, eu fiz tudo isso e eu comprei muitas coisas de lã, mantas e tudo mais. E o que eu fiz? Vendi. E adivinha o que aconteceu? Voltou na moda. Voltou a tendência da lã, daquela lã antiga, daquela coisa que parece ser usada. E eu falei assim, Santo Cristo! Eu vendi tudo, as minhas coisas antigas, que hoje saiu na moda, coisa mais linda pra montar um cenário. Vou ter que comprar tudo de novo, que era antigo. E, infelizmente, sim. Por isso que, hoje, eu tenho muitos props guardados que eu não uso, que a Kelly fica fodida que tem que organizar, às vezes que eu saio esparramando tudo. Por quê? Cara do céu, eu me arrependi tanto de ter vendido mantas e algumas outras coisas, porque hoje, provavelmente, eu estaria usando elas. Provavelmente isso seria um diferencial meu, porque, caracoles, a minha primeira manta eu não tenho mais. Eram cores, assim, apagadas, eu falo que são cores sem saturação, que hoje tá na moda, que hoje é bonito, que tá na mão de alguém, que eu não sei se tá com alguém, mas eram lindas, maravilhosas. E eu vendi assim por um preço muito barato, porque a gente vai desapegando das coisas, né? Por isso que hoje eu prefiro alugar, emprestar e não vender mais. Bem dizer que eu já tô estressada, não tem mais lugar pra guardar aqui, eu já tenho umas coisas que eu tô falando que eu vou arrumar um bazar, mas não fiz nada ainda, né? E aí, contando ainda o segmento de como tudo aconteceu, porque eu já falei um pouquinho. Gente, é um balde de água toda vez que eu tomo água. Quando eu comecei a trazer essas novidades, por exemplo, a poltroninha, a gamela, mais alguns outros acessórios, baldinhos, caminhas e tudo mais, do tamanho certo do bebê, aquelas coisinhas bem fofinhas, que os bebês cabiam dentro, que eu comecei a mostrar da minha fotografia, o que eu fazia, o que tava chegando e tudo mais.
meu preço foi subindo. E gradativamente, mais fotógrafos foram entrando nessa área também. E isso não é ruim, ao contrário, isso é maravilhoso, porque olha quanta gente fotografa, olha quanta gente hoje tem a oportunidade de ser um empreendedor, né? E aí, chegou uma época que, pra mim, não foi uma época muito legal. Pelo menos hoje, eu acho, eu tinha esse pensamento na época. Hoje eu falo assim, que tonga, não soube aproveitar. Mas chegou uma época que aqui na minha cidade, que não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma cidade gigantesca, eu comecei a ser chamada, ou melhor, ser conhecida como uma pessoa muito cara. Então, a Nani, eu nem vou pedir um orçamento pra Nani, porque a Nani é muito cara. A Nani é muito cara, e caramba, isso me fez tão mal, porque eu não sabia, porque eu falava assim, mas gente, minha foto é tão feia, eu achava na época, né? Por que o pessoal tá com medo de vir fotografar? Então, eu tô muito cara e com as minhas fotos feias? Não, peraí. E aí eu cheguei no fundo do poço, porque eu achava que isso era horrível. Que isso era o fim do mundo, onde já se viu, cara. Eu ser conhecida como mais cara. E eu até pensei na hipótese de baixar o meu preço. Ir lá e postar pra todo mundo. Então já tô falando que eu sou mais caro, tá aqui, ó, vou baixar o meu preço. Voltem! E aí eu falei assim, tá, mas se eu fizer isso, eu vou ficar mais maluca ainda, né? E aí, foi nesse momento aí do cara que eu valorizava extremamente aquele cliente que vinha pra mim, eu valorizo ainda, né? Extremamente esse cliente novo, esse cliente que continua comigo, porque ele vem comigo, porque ele tem uma confiança em mim. Ele tem uma confiança no meu trabalho. Ele sabe que eu tô tomando todos os cuidados devidos, precisos, pode ser que até demais, que eu esteja até pecando de tanto cuidado que eu tô tomando. Inclusive, né? Mas é melhor pecar por excesso, né? Do que depois se arrepender. Então, hoje eu vejo o quanto, cada vez que eu posto um vídeo, uma foto, qualquer coisa, o quanto vem de cliente pedindo orçamento e já fechando o orçamento. Tem clientes que me ligam, porque às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, porque eu sou uma pessoa que esquece o celular no canto da sala, do estúdio, de casa. E quando eu vejo, meu Deus do céu, tem ligação, tem mensagem, tem gente que eu respondi, deixei um dia sem responder. Quando eu vejo, já foi. Hoje eu tô me policiando, tentar responder 2, 3 vezes por dia, no horário marcado, inclusive. Tá dando certo, não tô deixando o pessoal sem um dia sem responder, né? Mas aí, como isso pra mim foi um fracasso, ter chegado a esse ponto de ser conhecido como uma pessoa cara, pra mim isso não era legal. Até porque eu tinha na minha cabeça, que veio da minha família, que dinheiro não era bom, que ser caro era ser ladrão, né? E aí, pra mim isso era a pior coisa do mundo, saber ouvir isso, ouvir que eu era uma pessoa cara, que não sei o quê, que não estavam fechando por causa disso. Mas aí, eu entrei numa coisa maravilhosa, uma coisa que mudou a minha vida, que foi terapia. Sim, terapia, eu sou louca da terapia, adoro uma terapia, e faz muito bem. Eu conheci a Fábia, a coach, que ela já veio aqui conversar com a gente. Eu conheci várias outras pessoas que fizeram abrir a mente e sair dessa crença limitante de que o dinheiro não era bom, de que ser caro era ruim, que ser caro era, o cliente não vai vir pra mim só porque eu tenho um preço alto. Ao contrário, se eu tenho um preço alto é porque eu tenho uma qualidade, porque eu tenho algo muito bom pra oferecer pra esse cliente. Então é por isso que eu tô cobrando o que eu cobro hoje, né? E aí, foi depois de um bom tempo de terapia que eu me vi que realmente eu era merecedora de tudo isso que eu sou hoje e do que eu vim vivendo, do que eu vim aprendendo. Porque sim, com quem estava iniciando na fotografia newborn, que estava iniciando a fotografia, eu aprendia com eles também. Por mais que eles nunca tivessem feito 5 sessões, mas alguma sessão ele tinha uma dificuldade, ele vinha me trazer, eu discutia com ele e eu falava assim, caracoles, pior que eu sei disso. Então, foi onde eu comecei a ministrar alguns cursos presenciais, online para fotógrafos. E, cara, isso mudou muito.
E quem é meu aluno, quem conversa comigo aí por inbox direto, sabe que qualquer coisa que precisar, de dúvidas, de tudo mais, eu respondo, eu mando mensagem e tudo mais. E nessa época, vou voltar, eu vou de um lado pro outro, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, vou secar meu balde de água já. Lu, tá tomando água? Ela colocou um não aqui, eu tenho certeza que não. Eu vou fazer uma live, quando tomar água, eu vou ficar a live inteira tomando água. Nessa época que eu tinha essa minha crença limitante, vocês duas, Thaís e Bianca, vou dar um abraço em vocês. A Thaís é uma que começou comigo, sendo minha cliente com o Joaquim, depois se tornou fotógrafa. Hoje ela tem umas fotos maravilhosas, né? E merece levar uma sentada porque... Não merece não, Thaís. Vai cuidar dos filhos, tá certo. O filho cresce, depois a gente não vê. É o que eu sempre falo pros pais, né? Aproveitem os bebês de vocês, porque eles não vão ser bebês pro resto da vida, né? Mas vamos voltar, gente. Foco no negócio. Quando eu tava nessa crença limitante de que ser a mais cara, cobrar muito, era uma coisa ruim, sabe o que me faltava? Confiança. Faltava confiança na minha pessoa, no meu trabalho, naquilo que eu prestava, que eu sabia que eu dava o meu melhor. Eu era a minha melhor versão de pessoa, de fotógrafa, de ser humano, porque eu fazia aqueles newborns com todo carinho, com todo cuidado, com o maior tempo que eu podia, né? Porque eu queria fazer uma coisa bem feita, eu queria que daqui 20, 30, 40 anos eles olhassem aquelas fotos e eles lembrassem de mim. Mas eu tive muitas experiências nada boas, porque eu não entendia do bebê. Eu não entendia como que ele funcionava, eu não entendia as dores dele, as dores das mães, a dificuldade de amamentar, como aquilo influenciava na minha sessão newborn. E aí, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre essas coisas, que eu comecei principalmente com a terapia, com a coach, com psicólogos e tudo mais, eu comecei a ter confiança no que eu fazia, no meu trabalho. E a partir disso, liberando essas crenças limitantes, liberando essa parte de que dinheiro não é bom, né? Porque dinheiro é bom, ele é importante para todo mundo. Vejam agora o quanto ele está sendo desesperador, a procura dele, né? E a falta dele. Então, depois disso, eu tive muito mais clientes. Eu consegui investir em muito mais coisas, props, acessórios de valor, de qualidade, de que eu olho hoje e falo assim, caracoles, eu vou lá e eu vou comprar essa coisa que é nova no mercado sem dó nem piedade, porque é uma coisa linda. E pelo jeito veio pra ficar. Tá, muitas coisas eu comprei que eu não uso, ou não usei, ou usei muito pouco, porque eu coloquei minha expectativa total no negócio e acabei não usando nada, né? Ou usei por muito tempo. E é isso que eu quero, principalmente, passar pra vocês. Que a falta de confiança no seu próprio trabalho e no seu próprio potencial é uma coisa que faz falta. Sabe aquele ditado do que a coruja gava o próprio galho? É o toco, né? É o toco. A Kelly dando risada pra tonga. Que a coruja tem que gavar o seu próprio galho? Então... é isso que a gente tem que fazer com a nossa própria fotografia, com a nossa própria arte. A gente tem que mostrar o que a gente faz com qualidade, com o nosso toque, tá? Porque às vezes o meu jeito vai ser totalmente diferente do seu jeito de fotografar, do seu jeito de posicionar o bebê, do seu jeito de pegar, do seu jeito de atender. Tudo isso provavelmente vai ser diferente. Mas cada um tem que gavar o seu galho, a sua arte. A gente é o melhor vendedor. Porque é a gente que faz a fotografia. Diferente de empresas que existem vários fotógrafos dentro de uma empresa, a empresa, ela mostra o serviço, mas ela não mostra aquela pessoa. De nada, Bianca. Coitadinha da Bianca, esses dias ela levou uns puxão de orelha, mas é que é legal, né? Eu queria ter alguém pra puxar minha orelha. Eu tinha, mas não era no newborn e tal, né? Era na fotografia em si, né?
Então, não é olhar principalmente o trabalho dos amigos, dos colegas e tudo mais e falar assim, nossa, ele tá fotografando. Não, foda-se o seu colega. Não, foda-se não, né, gente? Ajudem eles. Se eles vierem te pedir ajuda, vocês falam assim, olha, como que você põe o bebê ali? Cara, vai lá e ajuda ele, ensina ele. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce. Porque, de certa forma, a gente aprende também, né? E aí, isso traz confiança pra gente. Confiança que a gente sabe, porque a gente sabe fazer, porque a gente sabe passar pros outros também, certo? E aí, vendam o seu trabalho, gente. Vendam o seu trabalho, mostrem o seu trabalho. Meu tempo já tá acabando, porque eu tagarelo demais. Toma mais uma água. Então, confiem no seu próprio taco. Confiem no seu próprio galho. Gavem o seu galho. Gavem a sua fotografia. Mostrem como você faz. Você é o principal vendedor da sua arte. E o que a gente faz é uma arte. Bom, falei de muitos e muitos e muitos segredos por hoje, por aqui, né? E se vocês gostaram dessa live de hoje, vocês imaginam o que eu preparei, o que eu estou preparando, bolando e tudo mais pra semana do desafio do enriquecimento newborn, que vai ser semana que vem. Que vai ser da segunda, dia 27, até na sexta, dia 1º de maio, que inclusive é feriado, que vai ser uma aula bombástica. Então, eu vou deixar depois um stories pra vocês arrastarem pra cima. E quem não tá participando ainda do desafio do enriquecimento newborn, eu vou deixar ali pra vocês arrastarem e participarem, porque de verdade vocês não devem perder. Se, Bianca, vou levar você aí como um exemplo. Se pra Bianca foi um tapa na cara só essa live, imagina os tapas que eu vou dar na semana que vem em você. Eu vou vir de cinta. A louca, né? Então, gente, segunda-feira, dia 27, no Stories que eu vou postar agora, vocês arrastem e participem dessa semana, tá bom? Eu espero vocês lá. Espero ter ajudado vocês com essa live, espero que vocês gostem pra caramba dos meus conteúdos, que ajudem vocês principalmente. Não parem com a fotografia de vocês, não parem de sonhar, não parem de investir, tá? Confiem no seu taco, na sua fotografia, na sua arte. E na semana que vem a gente vai se ver aqui várias vezes, tá? Eu vou avisando vocês, inclusive no meu canal do Telegram eu sempre aviso quando tem live e os horários, tá? E a gente vai se vendo por aí. Muito obrigada a todo mundo que viu aqui as minhas loucuras. Hoje o celular não caiu. Ah, que feliz que eu fiquei. E é isso, gente. Obrigada e até semana que vem.